Boa tarde. Hoje iremos falar sobre o desemprego na pandemia. A pandemia do coronavírus derrubou a economia global em 2020. A necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 fez os principais setores da economia entrarem em queda livre. O ponto mais crítico da crise ocorreu entre abril e maio. Acredita-se que os provedores familiares foram afetados de uma forma que trouxe grande pressão psicológica. Luz, GPU, como que eu faço? Se é uma multa, Todo o dinheiro que o senhor tem está aqui? Pois apenas de imaginar perder o sustento da sua família já era um motivo mais que suficiente para causar pânico. Mas e aqueles que perderam seu emprego, como se sentiram? Acreditamos que primeiramente desesperados e de alguma forma abalados. Imagine você, sem sustento durante uma pandemia, até então sem cura. Para isso, algumas medidas fundamentais foram tomadas para famílias mais pobres. O auxílio emergencial era de extrema importância, pois mesmo que não sendo um valor alto, de certa forma, estabelecia uma mínima segurança. E tranquilidade, como não ficar sem alimentos ou itens básicos do dia a dia. A já conhecida discrepância entre os dados do CAGED e do IBGE sobre o mercado de trabalho se manteve nas divulgações desse fim de julho. Segundo o CAGED, o país criou 309 mil vagas formais em julho, elevando o saldo de 2021 para 1,5 milhão de novos postos de trabalho na carteira assinada. Já a PNAD contínua do IBGE registrou redução mínima do desemprego que segue preocupante, com taxas de 14,6% no trimestre móvel, encerrado em maio, apenas 0,1 ponto a menos que o trimestre móvel, terminado em abril. O número absoluto de desempregos se manteve estável. São 14,8 milhões de brasileiros à procura de um emprego, 40 mil a mais que no trimestre móvel anterior. Os números da PNAD contínua permitem pela primeira vez enxergar o estrago causado pelo coronavírus no emprego ao longo de um ano, comparando o ambiente pandêmico com o ambiente pandêmico. Na expressão de Adriana, gerente da pesquisa, no último trimestre móvel sem pandemia, de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, a PNAD contava 12,34 milhões de desempregados. Dado já bastante ruim, reflexo das dificuldades da retomada econômica pós-recessão de 2015 a 2016. A herança maldita. Na nova matriz econômica lula-petista, nos primeiros 3 meses com pandemia de março a maio de 2020, o número havia subido para 2,71 milhões. Agora vamos ficar com os nossos jornalistas de rua. Boa tarde, meu nome é Rinaldo, sou jornalista do Jornal Medeiros. Estou aqui com a Michele Júdice e sou psicopedagoga. Você foi afetada pela pandemia de forma econômica? Graças a Deus não, eu e minha família ficamos bem durante a pandemia. Conhece pessoas que perderam seus empregos durante e após a pandemia? Sim, conheço sim, inclusive até hoje continuo desempregada e pegando a ajuda do governo. Você acha que, de qual forma, podemos reorganizar o país? Acredito que colocando pessoas mais capazes em determinadas áreas, muita coisa vai melhorar. Quem você considera culpado pela falta de emprego no Brasil? Na verdade, seria o que eu considero culpada, e seria, sem sombra de dúvidas, a corrupção mundial. E sobre a questão psicológica, você acredita ter sido afetado? Acredito que hoje em dia é muito difícil dizer que uma pessoa ou alguma família não teve alguém que foi afetada psicologicamente pela pandemia. Infelizmente, a gente deixou um pouquinho da gente com umas pessoas e pegamos o problema de outras pessoas também para a gente, sempre tentando ajudar. É isso. Agradeço a sua participação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome, sua profissão, por favor. Meu nome é Maria Júlia e eu sou professora. Nós vamos falar sobre a pandemia e sobre o desemprego, e eu queria saber como ela afetou na sua vida e como você dá aula. A questão assim de afetou na vida de todos, né? Não só na minha, mas de todo mundo, porque era novidade, né? Todo mundo ficou com receio do que ia acontecer em relação ao emprego, em relação até à saúde mesmo, né? Todos ficaram muito assustados no início. Dar aula foi um desafio, né? Porque a gente virou youtuber, né? E a gente não era youtuber, né?
Então tivemos que ter toda aí uma cautela para falar mediante as câmeras, coisa que a gente não sabia fazer, né? Pelo menos eu não sabia falar nada sobre as câmeras. E foi assim, um desafio gigante, produzir textos e produzir a aula, né, mediante a vídeo, coisa que eu nunca fiz, mas saiu, né? Acredito que as crianças tenham aprendido aí, não como se estivesse dentro de sala de aula, mas aprenderam, né, do melhor modo que a gente conseguiu fazer para o momento. Sim. Agora eu queria saber como você lidou com o seu psicológico na pandemia. Assim, eu acredito muito em Deus. E o psicológico foi difícil lidar, porque a gente tinha toda aquela questão do medo, do receio, do novo, né? O que vai acontecer sobre essa doença nova, como que a gente vai tratar isso, né? Como a gente vai poder abraçar de novo logo no início, né? Não queria nem chegar perto de ninguém, se alguém espirrasse eu saía correndo, né? Era bem assim, né? E então o psicológico foi uma coisa que foi mais na base da fé mesmo. Entendeu? Era oração, pedindo a Deus o tempo todo, porque várias vezes a gente ficou muito ansioso dentro de casa, né? Sim. Não podia sair, não podia abraçar, não podia chegar muito perto. Então, foi mesmo na base da fé para conseguir vencer o psicológico. Sim. E qual foi o seu passatempo durante a pandemia? Então, era mais... a gente tentava ficar mais, né, dentro de casa o possível. Claro que a gente tinha que sair para mercado, né? Mas a gente tentou restringir o máximo, porque não podia encontrar muito, né? Até mesmo os familiares a gente tentava ficar um pouquinho longe. Então, assim, a gente foi tentando viver conforme estava acontecendo, né? Com medo, mas tentando fazer ali que desse certo e a gente não tivesse contato também com aquela doença, né? Você usou muito uso de videogame? Não. Ou não? Videogame não. E em relação à sua saúde, você prejudicou alguma coisa a pandemia? Eu achamos, né, que a gente, lá em casa, que a gente teve Covid. Cheguei a fazer o teste, mas deu negativo. Porém, eu tive alguns sintomas, né, fiquei febril um dia e a gente acredita que tenha sido mesmo, porque os testes falam que nem sempre dá positivo, né? Mas a saúde ficou ok. Acho que foi mais psicológico mesmo, que a gente tinha muito medo de pegar essa doença. Todo mundo, né? Ficou com muito medo, porque muitas pessoas morreram, né? Infelizmente. E na área profissional, você acredita que influenciou alguma coisa a pandemia na vida dos alunos, no aprendizado deles agora? Na área profissional, em relação à minha vida, eu aprendi muito mais, né? Sim. Como eu acabei de falar, virei uma youtuber, né? Sim. Sem saber, editora de vídeo e tudo mais. Mas, então, acrescentou. Agora, na vida dos alunos, sim, ficou prejudicado, né? A gente viu no ano que a gente pôde voltar aí que o aprendizado, sim, foi prejudicado. Mas agora a gente está recuperando. Muito suor, muita força, muito esforço, a gente está conseguindo recuperar. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Prazer. Boa tarde, eu sou do Jornal Medeiros e estou aqui para fazer algumas perguntas. Você poderia me informar seu nome e sua profissão? Meu nome é Maria Valdete, eu sou pedagoga, atualmente diretora dessa unidade escolar. E na sua área de trabalho, você foi afetada pela pandemia? Todos nós fomos, né? Nós fomos muito afetados. De qual forma você foi afetada? Com novos planejamentos, nova forma de ensino, nova forma de educação. Os professores não estavam preparados, né, para estar vivendo uma vida online. E isso nos pegou de surpresa, porque a pandemia foi de um dia para o outro. E algum familiar, amigos de trabalho ou colega sofre com isso? Muitos sofrem, muitos perderam trabalho porque muitos não se adaptaram. Inclusive, teve professores que perderam a profissão por não se adaptar a aulas remotas. E como que você lidou e resolveu essa situação? Com muita leitura, muito estudo, muita paciência e com muita parceria da minha equipe de trabalho. E sobre os alunos, como você acha que eles foram afetados? Os alunos, eles também não estavam preparados. Eles achavam que estar online era somente estar vivendo uma vida na rede social. E, de repente, eles tiveram que transformar isso para estudo.
E muitos também não conseguiram. E hoje os nossos alunos sofrem muito, porque a qualidade de ensino acabou ficando ruim, porque eles não se adaptaram ao estudo, e com isso eles tentaram uma nova forma de fazer prova, né? Uns colando, outros tendo outras ajudas, e isso acabou atrapalhando, porque os alunos não estão preparados hoje. É como se os alunos hoje do ensino médio ainda fossem alunos do fundamental. E também vem atrapalhando muito na área de saúde, porque muitos estão sofrendo com ansiedade, né? Muitos alunos mesmo sofrendo com ansiedade até hoje. E a ansiedade atrapalha no ambiente escolar. E como que você acha que a educação está se recuperando com isso? Então, hoje nós temos que fazer um trabalho paralelo. Nós temos que estar resgatando alunos que não conseguem se adaptar. Nós temos que... Hoje eu atendo muito mais alunos na minha sala para conversar, atendo muito mais alunos para encaminhar a psicólogos. Tá? Muitos alunos hoje estão sofrendo dentro do lar, porque não conseguem falar com os pais, mas eles acabam conversando com a gente, e aí a gente vai encaminhando eles. Hoje são muitos alunos fazendo terapia, psicoterapia. Eu acho que cresceu muito esse lado aí profissional da área terapêutica, porque o que os alunos não procuravam de psicólogo antes da pandemia, hoje eles estão mais dentro de consultório até mesmo do que dentro de uma sala de aula. É só isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada.